Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje, terça-feira, dia 12 de novembro, estudaremos um tema que é lições do passado. Começamos a estudar ontem a oração que Neemias fez juntamente com todo o povo de Judá, reunido em Jerusalém logo depois de terem celebrado a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Eles tinham acabado de ter a possibilidade de ouvir a repetição ou a leitura da Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E agora, como reação, eles estavam em espírito de jejum, oração, eles estavam agora confessando seus pecados diante do Senhor. Neemias toma a palavra e começa a orar em favor do povo. A primeira coisa que ele vai fazer aqui no contexto dessa oração é se lembrar de alguns atos de Deus na história. E ao mesmo tempo a reação que os pais, ou seja, que os ancestrais deles haviam tido desde que Deus os havia tirado do Egito. Todas as ações de Deus na história, ao libertá-los do Egito, ao dar a eles o que comer no deserto, a água que fluiu da rocha, a roupa deles que não ficou velha, as sandálias que não se desgastaram, a própria conquista da terra de Canaã, todas as ações de Deus, e como vez após vez o povo acabou rejeitando ou acabou reagindo de forma tão negativa diante das ações poderosas de Deus. A ideia principal era mostrar para o povo que eles estavam vivendo um tempo de rebelião contra Deus, é bem verdade, que eles haviam falhado dentro da sua experiência com Deus, mas que ao olhar para o passado, Deus também havia agido de forma poderosa em relação aos seus ancestrais, e esses também reagiram de forma terrível contra Deus. A ideia principal é de que o pecado coloca o homem contra Deus. Faz com que a humanidade, ao invés de reagir diante do Senhor de uma forma positiva, faz com que a humanidade acabe se voltando para dentro de si mesma e se coloque em rebelião contra Deus. O pecado é muito mais do que atitudes pecaminosas. O pecado é um estado de rebelião do homem contra Deus. A primeira coisa que Neemias vai mostrar dentro do contexto da sua oração é de que nós, como seres humanos, estamos em rebelião contra Deus. Como é que Deus agiria diante de tudo isso? Em sua oração, Neemias vai deixar claro que a reação de Deus sempre foi uma reação baseada na graça. O amor que Deus tem pela humanidade sempre fez com que ele tivesse paciência com o ser humano. Sempre fez com que ele estivesse disposto a andar não apenas uma segunda milha, mas cá entre nós. Deus andou uma terceira, quarta, quinta, centésima, milésima milha. Deus foi até o limite de onde era possível ir, a fim de poder trazer o ser humano de volta para si mesmo. Não é à toa que o apóstolo Pedro ele vai dizer: o Senhor não demora em cumprir aquilo que prometeu, mas Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A ideia principal é de que o Senhor Deus, Ele sempre desenvolveu paciência conosco. O passado, ele foi registrado nas sagradas páginas da Bíblia, para que nós tivéssemos a possibilidade de compreender que em todas as épocas o ser humano sempre foi o ser humano. Um ser humano rebelde, um ser humano egoísta, um ser humano que reage de forma ingrata diante daquilo que são os presentes graciosos de Deus para nós, mas que ainda assim o Senhor Deus sempre trabalhou com muita paciência, indo até onde Ele podia para tentar resgatar o ser humano. A história é importante para podermos compreender que erros foram cometidos no passado. Como é que eles podem ser corrigidos no presente para que não caiamos nos mesmos erros? E como é que nós devemos nos comportar para que, de alguma maneira, tenhamos a possibilidade de fazer melhor do que os nossos ancestrais fizeram? É bem verdade que a graça de Deus é o elemento que fez com que nós não tivéssemos sido destruídos ainda. É por causa da graça de Deus que nós temos a possibilidade de olhar para frente e entender que podemos ainda alcançar vitórias,
que podemos ainda passar por uma experiência de reavivamento, reforma e voltar a fazer parte do povo de Deus e assumir o nosso lugar na história, porque só existe um povo de Deus, porque Deus, através desse povo, pretende abençoar o resto da humanidade. O povo de Judá agora estava começando a compreender isso, ao ouvir o relato da Torá e ao mesmo tempo ao orar junto com Neemias e compreender, através da história dos seus ancestrais, que o Senhor Deus tinha agido de forma graciosa para com eles, e de que, ao trazê-los de volta do cativeiro da Babilônia, ele estava demonstrando grande graça, que Deus tinha um propósito para o seu futuro, e que agora o que eles precisavam era aprender com os erros do passado, para que eles não fossem repetidos na sua experiência. Vem cá, senta aqui comigo. Vamos encerrar o nosso estudo da lição tentando compreender o que é que esse assunto diz respeito a você e a mim hoje. A mesma graça que o Senhor Deus derramou sobre o seu povo desde que os tirou do Egito, sobre o seu povo enquanto eles peregrinaram pelo deserto, sobre o seu povo enquanto eles foram estabelecidos na terra de Canaã, sobre o seu povo enquanto eles passaram por uma verdadeira montanha-russa, enquanto às vezes estavam bem buscando ao Senhor, em outros momentos estavam completamente longe do Senhor e adorando aos deuses pagãos, em outro momento eles se arrependiam e voltavam para o Senhor, em outros momentos se esqueciam do Senhor, até que foram levados para o cativeiro da Babilônia. O Senhor Deus ainda assim demonstrou grande graça e misericórdia, permitindo que um remanescente ainda retornasse para a terra de Judá, para que pudessem reconstruir Jerusalém, para que pudessem reconstruir o templo, para que pudessem se estabelecer na terra da promessa, para que através deles o Messias pudesse vir. A história do povo de Israel é uma história de como Deus derramou graça e misericórdia sobre um povo que era ingrato, um povo que era um povo inconstante na sua relação com Deus, um povo que na maior parte das vezes acabava virando as costas para Deus, mesmo sabendo que Deus tinha um propósito para eles. Essa história nos mostra que o Senhor Deus, ele continua sendo o mesmo Deus de graça e misericórdia. Se nós formos muito honestos nesse momento, nós vamos chegar à conclusão de que nós ainda estamos vivos e temos a possibilidade de passar por uma experiência de reavivamento e ao mesmo tempo de reforma, sermos cheios do Espírito Santo de Deus e assumir o nosso lugar dentro da expansão do reino de Deus, porque Deus ainda tem graça e misericórdia para derramar sobre nós. Eu queria hoje agradecer a Deus por essa graça e por essa misericórdia, e ao mesmo tempo pedir a Ele para que eu tenha a possibilidade de compreender como a história do povo de Israel no passado, que tipo de postura eu devo ter hoje, para poder assumir o lugar que o Senhor Deus sonhou que eu assumisse enquanto parte do seu reino. Vamos orar por isso? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem grandes planos para cada um de nós. E perdão, Senhor, porque na maior parte das vezes nós agimos de forma ingrata, nós agimos de forma inconstante, assim como o teu povo no passado fez. Mas muito obrigado, porque a tua graça, a tua misericórdia é maior do que a nossa capacidade de pecar, a nossa capacidade de nos rebelarmos contra o Senhor. Hoje, Pai, nos ajuda a podermos aprender com as experiências do passado do teu povo e assumirmos o lugar que o Senhor tem para nós, para que passemos pela experiência de um reavivamento, reforma e, acima de tudo, para que possamos preparar o mundo para o retorno de Jesus no nosso tempo e na nossa geração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?